Fala galera, tudo bem? Vamos lá, hoje a gente vai falar um pouco sobre a experiência do cliente, né? Eu tinha até colocado aqui um pouco de Customer Success, mas resolvi deixar um pouco mais aberto para a gente trocar um pouco de ideia sobre isso, tá? Então, na prática, né, quando a gente fala hoje, a gente vai falar e por que eu sugeri esse tema? Porque ele está intimamente ligado com o nosso dia a dia, né? Então, por que a gente perde cliente, né? Onde uma empresa perde clientes? E o engraçado disso é que 1% no estudo do Procon, 1% porque eles morrem, 3% porque se mudam, 5% porque adotam novos hábitos, 9% porque acham o valor muito alto, 14% por má qualidade do produto e 68% por indiferença ou mau atendimento. Cara, veja bem, indiferença ou mau atendimento é 68%. É muita coisa, né? Então, não é tão simples assim compreender cliente, né? Então, quando a gente olha isso, a gente tem uma perspectiva sempre quando a gente olha para a gente como cliente, né? O que eu estou fazendo para isso acontecer e fazer com que os meus projetos fiquem melhores ou não. Então, se você é dev, designer, tester, AM, PO, gestor, pintor, matador, não interessa o que você é, não interessa, cara. Você é um cliente, já foi e será cliente. Essa certeza a gente tem na vida, né? Desde o primeiro dia que você nasceu, né? Então, o primeiro dia que você já foi cliente, esses dias a gente teve o nascimento do Renanzinho e ele já nasceu como cliente. Nós nascemos clientes, né? Desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, a gente é cliente. E é engraçado quanto em uns velórios a gente reclama ou fala bem ou fala mal daquele atendimento que a gente teve ali. Não sei se você já foi em muitos velórios, mas isso acontece. E cliente no Brasil não é fácil. Ele é muito maltratado e paga caro por isso. Tá? Eu acho que vocês vivem essa experiência no dia a dia. Quando estamos do lado de cá do balcão, né, nós sabemos exatamente o que queremos. Nós sabemos, cara, puxa, que cara tá me entendendo muito mal. Puxa, que péssimo serviço, que péssima entrega, né? Então falta respeito, falta atenção, falta eficiência, falta uma série de coisas quando a gente percebe como cliente o atendimento que estamos recebendo. Mas quando estamos do lado de lá do balcão, uma coisa muda um pouco de figura, porque a regra muda, né? E é o duas caras. Será que a gente é meio duas caras? A gente é cheio de justificativa, às vezes desprezo, e essa coisa acontece porque muitas vezes isso a gente age até de uma forma do tipo, vou me vingar, mas tem que saber que você está tratando mal um cliente também, né? E dentro disso, né, hoje, atendimento ou uma boa experiência de cliente é artigo de luxo, né? Vocês provavelmente já foram muito bem atendidos em algum lugar, se sentiram muito bem recebidos, e aquilo é como se fosse artigo de luxo. É impressionante quando você pega e fala assim, cara, eu fui naquele lugar e eu vou lá sempre, porque eles são muito bons. Né? É gênero. Só que quando a gente olha para uma empresa, é gênero de primeira necessidade. Quando a gente fala na Gera que nós temos alguns focos e alguns valores que a gente quer evoluir, né? Um deles lá é foco no cliente. Como que a gente faz para fazer essa coisa acontecer? É um dos nossos valores. E um negócio muito legal, falando sobre isso, né? A gente teve no último ano o nosso NPS, que é o Índice de Qualidade de Garantia de Satisfação do Cliente, de 86,67. De uma escala de 0 a 100, a gente ficou em 86. O que nos prova, sim, que nós somos excelentes no trato. Então, a gente está ali na última faixa que diz que a gente é excelente no atendimento ao cliente. A gente já esteve em faixas menores, do tipo que a gente tinha qualidade, que era de 55 a 75, eu acho. E aí, com o tempo, a gente foi evoluindo. Então, esse é um artigo de primeira necessidade dentro da Gera, um dos nossos principais valores, que é foco no cliente. Beleza. Só que quando a gente tem um BO, quando a gente tem uma treta para ser resolvida, né, a gente
tem a mania de achar que aquilo não é o nosso problema. Então, como lidamos com os nossos problemas da mesma maneira? Quando surgem problemas no nosso projeto, setor, quem deve se responsabilizar pela solução? Como devemos agir para que o problema de um seja o problema de todos? O que pode impedir o nosso comprometimento, né, com aquele projeto, com aquele cliente em especial? Ah, como está a experiência que gera? Não falei um pouco disso, tá? Mas definitivamente, atendimento ao cliente, a experiência do cliente, não é um sorriso. Ah, dá um sorrisinho simpático, gente boa, né? Aquela pessoa que fala super bem e não, não é isso. Não, também não é uma ação pontual, né? Não é responsabilidade só da linha de frente com a matriz distante, né? Não é responsabilidade, vamos dizer assim, do PO e do AM, né? Que muitas vezes acaba tendo que falar com o cliente, ou o tester também fala bastante com o cliente. Não é só responsabilidade desses caras. Não é responsabilidade do Lucas, do Jefferson, na primeira prospecção comercial. Determinada pessoa atende bem se algo der errado. Eu espero que tal pessoa faça isso, né? E os bastidores? Deu merda, vamos tratar essa situação, vamos focar isso de fato, né? Não é para a gente colocar isso nos bastidores e deixar para debaixo dos panos. Então, quando a gente faz isso, a gente está terceirizando a responsabilidade no atendimento apenas pela linha de frente. E não é isso que a gente faz. Estamos vendendo, e aí essa é uma percepção super interessante. Estamos vendendo serviços ou valores? Eu gosto dessa imagem e ela retrata uma situação que eu vi há um tempo atrás. Meu pai sempre ia num açougue perto de casa e ele tinha um cara que atendia ele lá. E a carne do cara sempre era cara, não era barata, né? Mas quando meu pai ia nesse açougue, depois de muito tempo eu percebi que ele não estava indo lá para comprar uma carne. Ele estava indo lá porque ele queria comprar o almoço de domingo com seus filhos e com sua esposa. Era uma confraternização, era um momento especial. E quando ele chegava para comprar carne com esse senhorzinho da foto, não é esse, mas é como se fosse esse, ele chegava e aí ô, seu Cláudio, como é que você tá? E aí, hoje vai uma picanha para o almoço com os filhos, para o churrasco. Ó, eu separei aqui para você, já que você chegou bem cedo, eu separei essa costela aqui, ó, ela é bem boa para isso, porque aí vocês vão ter bastante tempo para ficar conversando do lado da churrasqueira e tal. Então, veja, ele não está oferecendo a carne, ele está oferecendo o valor que é a família para o meu pai. Então, muitas vezes, quando a gente está desenvolvendo um projeto, a gente não está resolvendo exatamente eu não estou fazendo aqui, não estou vendendo um aplicativo, eu estou resolvendo, fazendo com que esse meu cliente perceba o valor que ele quer impactar, mudar, resolver um problema, resolver uma série de situações de um público seleto. E é esse valor que a gente está entregando, e não o aplicativo em si, tá? E quais seriam esses valores dos nossos clientes? A gente tem que perceber, né? Cada cliente vai ter uma necessidade, um ponto especial. Na reunião de kickoff, no pré-kickoff, a gente vai perceber quais são os valores que ele tem e que ele quer embutir nesse novo negócio que vão ser importantes para os clientes dele. Né? Ótimo. Beleza. E aí entra dois pontos que são fundamentais dentro da Gera, tá? E para a gente como atendimento. Então, o atendimento, ele se resume em dois pontos. Um, que a gente chama de experiência do cliente de forma muda, e o atendimento, ou experiência reacional, né? Então, essas duas coisas canalizam para um atendimento oferecido, pela experiência que esse cliente vai ter aqui junto com a gente. Como assim, Jeff, mudo? Então, vamos lá. Quando a gente vai no cinema, a gente tem uma colocação mais ou menos assim. A gente entra ali, cadeira confortável, ar-condicionado, bom cheiro, né? A qualidade da tela é ótima, enfim, o espaço é silencioso. E você pode perceber que quase nada disso aqui não tem uma pessoa interagindo, não tem alguma coisa acontecendo. O que a gente chama de atendimento mudo ou experiência do cliente de forma muda é o processo que a gente tem construído para chegar até aqui. Então, isso é fundamental que a gente tenha, no primeiro momento, o nosso processo ele seja bom o suficiente para que eu não tenha que ter muito atendimento reacional, né, experiência reacional. Então, isso aqui é ótimo. A gente vai no cinema, chega lá, tem cada vez menos interativo, cada vez menos contato com pessoas. Ótimo, esse é um pedaço.
Beleza. E o racional, Jeff? É meio óbvio. E você faz, né? Quando eu falo disso, a gente treina e não aprende, velho. A gente tenta fazer, né? Mas a gente sabe que nos bastidores a gente às vezes se irrita, a gente enche o saco, a conversa não é bem essa, né? Isso todo mundo aqui dentro, né? Desde o Jefferson, a Auri, Diogo, a Dona Ertiga, a Bruna, enfim, todos. Todos, de alguma maneira, em algum momento, não conseguem fazer esse atendimento racional de uma maneira legal. Então, nós temos uma cultura própria de Customer Experience na Gera. Né? Então, antes de encantar, vamos tomar cuidado para não frustrar. Né? Vocês vão ouvir o Diogo falar sobre isso direto. Né? Experiência do cliente e gerenciar a expectativa do cliente sobre aquilo. Tá? Então, muitas vezes a gente quer impressionar, mas muitas vezes a gente não consegue. Um exemplo disso, um tempo atrás, a gente fazia com que todos os nossos projetos, a gente tivesse um canal de comunicação via WhatsApp. E aí ele não funcionava tão bem, porque aí o cliente às vezes se frustrava lá. Então, a Gera é uma empresa orientada para o cliente. Eu vou colocar um exemplo disso. Eu adoro esse vídeo aqui, tá? E eu queria que vocês acompanhem junto comigo. Ele tem algumas fases e eu vou tocando a ideia aqui, falando um pouquinho no meio dele sobre alguns pontos que eu entendo que são chaves de atendimento reacional, tá? E não se resolvem com o processo. Da plateia vai participar de outro. Quem achou esse cara? Acha ele, interage. Tá. Aqui nesse momento ele tá vendo se esse cara pode ajudar ele a ser o condutor do processo criativo que ele vai fazer. No meio do público, no meio da galera toda, imagina isso no circo. Na época que a gente ia no circo, na década passada. Legal. Ele vai conduzir esse cara pro palco. Legal. E agora começa o processo que é explicar para o cliente os primeiros passos. Calma, né? Não, calma. Esses primeiros passos são fundamentais. Sim, ele conseguiu fazer esses primeiros passos com ele, né? Deixou lá. Agora tá explicando, né? Atravessa. Eu vou lançar um pouquinho. Acho que dá, não dá pra deixar. Mostra que o desafio é difícil, que tem que se preparar, mas que vai ser muito divertido.
pedaço é muito interessante, que ele tá querendo mostrar pro cara que esse cara de vermelho faz parte do processo e que eles dois juntos vão encantar as crianças. Vamos lá. Então foram os primeiros passos, eles entraram na floresta, ele mostrou pro cara que deveria ser o produto parte, e agora eles estão se tornando amigos. E agora um próximo desafio, né? Uma coisa um pouco mais difícil do que eles fizeram até então. Legal, agora é a vez de cá. Ou seja, ele sempre tá na frente. Ele vai lá e prepara o cara. Ah, você vai ser lá. Tá bom. Opa, tem que preparar, né? Brilhante, né? Então conseguiu mostrar isso, ó. Se tornaram amigos e agora fizeram até um novo desafio. E aí, os desafios vão aumentando. Então, os primeiros dias, né? Esse projeto, tá? Ele mostra que o cara faz parte do processo que ele está aprendendo com ele. E agora vem a fase que é o maior desafio dele. Ele está interagindo com todo esse processo, fazendo com que o cara perceba que ele está junto com o público. Nesse momento ele está mostrando alguma nova ferramenta, né? Um novo jeito de fazer as coisas. Opa, essa ferramenta pode dar alguns problemas, mas fica tranquilo. E aí coloca sempre um cara para fazer também. Ufa. E aí ele conseguiu fazer com que todo esse processo fosse caminhado e tal, e aí chega pro grande desafio final, que é aqui agora.
que é o faroeste. Beleza. Então, é um pouco disso que a gente quer trazer para vocês. Então, esse atendimento reacional, né, ele é fundamental, mas antes dele a gente tem esse atendimento mudo, né? Então, que é o processo em si. Então, essas duas coisas juntas, elas propiciam a gente continuar evoluindo e fazendo com que a experiência do cliente seja incrível no desenvolvimento e na abordagem de como que a gente faz as coisas aqui dentro da Gera. Beleza, era isso. Valeu, galera. Qualquer coisa, me chamem.